Olá pessoal, a paz de Cristo e o amor de Maria. Eu vou mostrar para vocês alguns livros, né, que eu li e às vezes eu releio, porque assim traz alguma lição de vida para nós. E é muito bom a gente se encher, né, de bons conhecimentos. E ao invés da gente ficar desperdiçando nosso precioso tempo, né? Com notícias ruins, que até tem pessoas que acreditam que aquilo é uma informação, né? Eu digo para vocês que eu não faço mais isso, eu já fiz. Né? Hoje em dia eu estou sempre trocando de canal, dificilmente eu vejo televisão, dificilmente eu vejo no Instagram coisas que não vai me levar para o próximo nível, né? Não vai me fazer uma pessoa melhor. Agora, o dia a dia da gente é muito corrido, né? E também não é todo mundo que tem paciência de ficar com o livro na mão, lendo. Mas assim, sempre que eu posso, eu leio. Antes a gente precisava estar andando com o livro, né? Para lá, para cá, na bolsa. Hoje em dia já não precisa, né? Porque tem aí a internet, você pode ler no seu computador, no seu celular. E hoje em dia está tudo muito mais fácil. Como o tempo às vezes é limitado, porque a gente precisa trabalhar, precisa fazer tantas coisas durante o dia, eu sempre deixo o livro que eu quero ler no momento no lugar acessível, onde eu tenha um minutinho com ele. Na cabeceira da cama, para você ler uma linha ou duas antes de você dormir ou logo assim que acorda. No banheiro, porque enquanto você está lá fazendo suas necessidades, você aproveita, lê um pouco daquele livro. Então, assim, você deve criar maneiras, né, para poder você encontrar esse tempo que você precisa para não ter, para não desperdiçar com coisas fúteis, inúteis, que não vai te deixar uma pessoa melhor. Então essas são algumas coisas que eu faço para poder encontrar um tempo para ler, né? Porque no dia a dia, diante de curso, trabalho, também sou dona de casa, não é fácil. Mas eu sempre estou lendo, sabe? E isso é muito bom. E eu troquei o tempo que eu passava assistindo televisão por uma boa leitura, eu acredito que eu tenho melhores resultados. Então, eu quero mostrar para vocês hoje um dos livros que eu li, terminei de ler agora há pouco, eu já falei dele para vocês, esse livro aqui, olha, As 16 Leis do Sucesso. Esse é um livro muito bom, baseado na filosofia de Napoleão Hill. Esse livro ele traz muitas informações para a gente, sabe? Muitas coisas boas. E ele diz aqui que a pessoa que está endividada, ela possui um padrão mental que a colocou nesse estágio. Então, para se libertar dessa situação, ela precisa se ver livre desse padrão mental. Então, se a pessoa está endividada, né, ela tem um padrão mental. Uau, bingo! Ela tem um padrão mental. E eu digo a vocês que eu já tive esse padrão mental. E a gente nem percebe, a gente nem sabe que tem. Coisas pequenas. Eu comprava no crediário, eu encontrava jeito de ficar sempre me endividando. Hoje em dia, como eu mudei, né, o meu jeito de pensar, é muito difícil comprar no crediário, né? Eu prefiro a conta à vista. Porque a conta à vista me deixa livre daquele compromisso, me deixa livre da dívida e não vai criar uma situação que pode me levar a uma dívida. Então, assim, eu opto, né? Eu escolho a conta à vista. Mas eu já fui uma pessoa que eu comprava tudo no crediário, eu tinha esse padrão de viver endividada. Era normal para mim, sabe? Tudo eu passava no cartão. Hoje em dia eu ainda passo, uso meu cartão de crédito, mas eu passo meu cartão de crédito se for uma dívida acima de R$ 200. Hoje eu já cheguei nesse nível, né? E se for para parcelar, eu parcelo de forma que
a parcela seja R$ 200, que não seja menos. Aí você poderia pensar, e se for menos, o que você faz? Se for um valor menor, eu procuro comprar à vista. Às vezes, se não der para comprar naquele momento, eu preferi esperar, sabe? Esperar mais uns dias e comprar à vista. Eu não faço mais, assim, dívida de menos do que R$ 100, menos do que R$ 200. Eu não coloco mais no meu cartão de crédito. Por quê? Porque eu consegui me libertar daquele padrão mental que eu tinha. E esse padrão ele estava inconsciente. Muitas pessoas têm esse padrão e não percebem. Eu conheço pessoas na minha família que vai em igreja de domingo a domingo, como eu também ia, né? E eu vou ainda, que eu não tenho nada contra a igreja, eu sou católica e é o certo, o domingo é o dia do Senhor, é o dia da ressurreição. Nós precisamos nos alimentar, né, da palavra dele, estar em comunhão. Mas eu digo assim, essa pessoa, ela dedica a vida dela inteira para a igreja e ela vive um padrão de vida de total escassez, né? Ela não entende que ela tem esse bloqueio mental, que ela precisa se libertar. Mas, às vezes, não é fácil, gente, a gente fazer as pessoas entender isso. E elas ficam indo para a igreja pedindo a Deus e elas não mudam o que precisa ser mudado dentro delas, né? Elas têm que atentar para o que existe lá na mente, né? E mudar aquilo ali. Então, tudo que eu comprava no crediário. Né? Hoje em dia, eu compro na padaria, mas assim, no meu cartão de débito, porque eu faço pouca compra em padaria, né? E quando eu compro, é à vista, ou com dinheiro, com Pix, ou no meu cartão de débito. Mas eu já comprei em padaria fiado para pagar depois, né? Eu conhecia a dona da padaria e eu comprava para pagar por mês. Eu já comprei em Cogranja, né? Quando eu ia comprar frango, linguiça, queijo, sei lá, charque, o que fosse comprar, eu comprava para pagar com 30 dias depois. E aí, quando eu recebia meu salário, eu pagava aquela conta lá e no mesmo dia eu fazia outra. E dava uma tristeza em mim, era muito triste aquela situação. No mesmo dia que eu paguei, já ficar devendo, e era uma conta enorme que eu fazia, de que eu precisava, né? Salsichinha, queijo branco, mussarela, e já ficava devendo. Então, eu precisei fazer uma troca do meu padrão mental. Hoje em dia eu continuo comprando lá, mas aí eu ligo para lá, digo o que eu quero e pergunto quanto foi que deu, a moça me fala e eu digo, manda o Pix, aí ela manda o Pix e eu envio o Pix para ela. Aí você pode pensar assim, mas você agora tem condições. Mas assim, eu já devi lá, devi muito. Eu tenho cadernetinha guardada que eu guardo, parece que é uma relíquia para me lembrar daquele tempo. Para que eu entenda que aquilo ali era um padrão mental que eu tinha. Então, hoje em dia é assim, graças a Deus eu me libertei daquele padrão mental, né? E não vivo mais comprando em padaria, comprando em pau granja, como eu comprava antes. Mas de vez em quando a mente da gente quer pegar a gente, né? E às vezes quer levar a gente para o passado, para aquele lugar que a gente já saiu, né? E de vez em quando eu penso, vou mandar pegar uma galinha. Aí eu penso, por que é que eu vou mandar pegar para pagar depois, se eu posso pagar hoje? Isso é um vício. Aí eu mando pegar e já pago no mesmo dia. Então, esse livro ele fala disso, que a pessoa que está endividada, ela possui um padrão mental e ela só vai se libertar da dívida quando ela se libertar desse padrão que existe na mente dela. Esse aqui é um livro de Padre Marcelo, né? Que eu tenho uma admiração muito grande por ele. Esse livro, Cairóis, eu li ele há algum tempo atrás. Ele traz tanta informação para a gente importante, gente. E ele diz aqui para gente que o tempo de Deus é diferente do nosso, né? Ele diz que é preciso a gente entender, né, esse tempo de Deus para a gente diminuir a ansiedade, para a gente, sabe, não ficar querendo as coisas antes da hora.
Então, assim, é um livro que ele fala sobre esse Kairos, né? Que é o tempo de Deus na nossa vida, que Deus tem um tempo para agir na vida de cada um e que a gente deve entender que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. É muito bom esse livro, ele fala de tempo, do tempo de Deus. Aqui eu tenho outro livro de Padre Marcelo, esse aqui é o livro chamado Ruá, que eu li há um tempo atrás. Ele traz tantas coisas boas também, interessante. E ele diz aqui que a gente deve fazer daquele momento de alimentação um momento sagrado, é um momento que a gente deve estar em comunhão com outras pessoas, saboreando cada garfada, sabe? Ele diz aqui que hoje em dia ele se alimenta de forma muito natural, né? O mais natural possível, que ele come devagar. Então, assim, esse livro ele fala de alimentação, né? Fala como a gente deve cuidar do nosso corpo. Tem uma data aqui nele, ó, eu li ele em 2016, que eu tenho mania de marcar. Esse livro aqui, Casamento Blindado, ele traz muitas lições boas pra gente também. E algo que me chamou aqui a atenção nesse livro, ele diz que a gente deve abrir mão, né, de certas coisas que a gente quer para poder pensar no outro também, que o casamento não são duas metades, né? Ele diz aqui que os dois se tornam uma, quando se unem, né? Eles não são duas metades, né? Eles são apenas uma pessoa. Então, é muito interessante esse livro, que ele diz que o casamento é um milagre de fusão, né? De dois indivíduos, né? E eles devem ter o mesmo propósito, né? Dois indivíduos que se unem por um mesmo propósito. Tá tudo manchadinho assim, porque é um livro que eu li há bastante tempo e tá escrito aqui, foi em 2014. Tem uma anotação aqui, ó, que eu botei, né? Quando existe amor entre os cônjuges, vale a pena lutar pelo casamento. Eu li esse livro em 2014 e estava ali guardadinho, e esses dias eu achei ele ali no guarda-roupa. Esse aqui eu li há pouco tempo, né? Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Esse aqui é um livro super interessante. Tantas lições tem aqui nesse livro, tantas coisas boas, tanto aprendizado. Esse livro aqui é incrível, sabe? Ele diz muitas coisas boas aqui para nós. Deixa eu ver uma coisa bem interessante aqui, que esse livro diz que eu posso dizer para você, que você só vai ver uma grande quantia na sua conta bancária depois que você vê primeiro na sua mente, tá certo? Você precisa ver na sua mente e só depois você vai ver essa quantia na sua conta bancária. Ele fala do poder da mente, né? Da imaginação, sabe? É muito interessante esse livro aqui. Muito bom mesmo, para quem está precisando realmente melhorar as finanças. Esse aqui, O Poder da Ação, de Paulo Vieira. Eu nem sei quando foi que eu li esse livro, nem tem nada aqui marcado, sei lá. Eu gosto sempre de riscar, rabiscar. Ele disse para a gente fazer uma reflexão, né? Para a gente analisar com sinceridade como é que a gente se percebe, né? Você se percebe como o capitão do seu barco ou como um marinheiro que está à espera de ordens. Você se percebe como o diretor do filme da sua vida ou como um coadjuvante que espera a vez para entrar em cena. Você se percebe como o escritor do livro da sua vida ou como um personagem à espera do próximo capítulo, né? Ele fala aqui que a gente deve ter ação, né? E cadê? Acho que tem alguma anotação aqui. Eu li esse livro em 2019. Foi tanta informação que eu tenho nesse livro que eu até escrevi Obrigada Jesus. Tá vendo?
muita coisa boa nesse livro. É isso, gente. Então, assim, hoje eu só queria dizer para você isso aí. Não desperdice seu tempo com programas, né, de notícias, de violência em televisão, programa de fofoca, é, entendeu? Você use o seu tempo precioso com coisas que vai deixar você uma pessoa melhor, que vai lhe trazer um aprendizado, que vai levar você para um nível superior a esse que você está. O dia a dia é corrido, mas aí você deixando o livro próximo de um local onde você vai estar sempre, né? Fica mais fácil. Às vezes eu boto aqui, ó, na sala, eu tô na sala da minha casa, eu boto um livro perto, por quê? Eu tô às vezes até assistindo um programa aí de televisão, que de vez em quando eu assisto, né? E no comercial eu abro o livro. Ou, às vezes vai passando aquele comercial, eu abro o livro e leio um pedacinho. Então é assim que eu faço para poder encontrar tempo para ler, para poder encontrar tempo para me melhorar, porque eu acho que é para isso que nós estamos aqui, né? A gente veio para aqui, para esse mundo, para quê? Para se melhorar, né? Eu acho que a gente veio para amar, para se melhorar, para ajudar o outro, deixar a vida do outro melhor, né? Então, é para isso que nós estamos aqui. Sei que cada um tem um propósito de vida, espero que você tenha encontrado o seu. Eu acredito que eu encontrei o meu. Eu fui uma pessoa que vim de uma família, né? A minha família era 12 irmãos, era 6 homens e 6 mulheres. Então, assim, eu tenho, além de mim, mais 5 irmãs. Hoje em dia eu tenho apenas 4, porque uma delas Deus já guardou. Então, só meu pai trabalhava, né? E eu vim de uma situação assim muito difícil, que meus pais eles tinham muita crença contra dinheiro, apesar de serem pessoas cheias de fé. Minha mãe era uma pessoa muito religiosa. Ela me criou indo para a igreja, assistindo missa, eu fiz primeira comunhão, tudo certinho, tudo direitinho, mas só que o assunto dinheiro eles achavam que era pecado. Meu pai dizia que era muito mais fácil o camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. A minha mãe dizia que era feliz quem Deus gosta, então dava a entender a gente que o rico era rico porque Deus gostava e o pobre era pobre porque Deus não gostava, né? Então, assim, além disso, assim, a minha mãe me criou assim, me dizendo que eu era uma pessoa muito feia, né? E ela não me deixava falar, sempre que eu ia falar ela interrompia, porque ela dizia que